O Notebook LM é uma das ferramentas mais poderosas já criada para quem precisa aprender, pesquisar ou desenvolver ideias a partir de múltiplas fontes. Eu aprendi a usar o Notebook LM por você, e nesse vídeo eu irei te poupar muitas horas de pesquisa e aprendizagem. Atualmente uma das minhas ferramentas favoritas, e é insano o quanto de valor você consegue tirar da versão gratuita. Criado pelo Google, ele utiliza os modelos da família Gemini, mas tem um objetivo bem específico: trabalhar com muitas fontes de informação ao mesmo tempo e transformá-las em algo coeso, útil. Mas chega de papo e bora pro vídeo. Vamos começar respondendo: para que serve o Notebook LM? Bem, se você entrar na página inicial, em letras enormes está escrito: entenda qualquer coisa. A ideia central é que na era da informação, o problema não é a falta de conhecimento, mas sim a nossa capacidade de compreendê-lo e de dar sentido a ele. E se pensarmos bem, é até o contrário. Hoje nós temos um excesso de informação e não temos certeza exatamente o que é confiável ou não. E é aí que entra o Notebook LM. Ele permite reunir diferentes tipos de informações de várias fontes, sintetizá-las e ajudar você a entendê-las profundamente. A grande vantagem está em como ele lida com essa informação. Diferente de outros chats de IA, como o ChatGPT, Perplexity ou qualquer outro, que muitas vezes alucinam, inventam respostas que não têm relação com o que você perguntou ou até mesmo com o material que você inseriu como fonte de informação. O Notebook LM ele é bem mais restritivo. Ele se prende às fontes que você fornece. Isso significa menos erros e mais fidelidade ao que você realmente quer estudar. Você pode inserir praticamente qualquer fonte de informação, como arquivos PDF, livros inteiros, áudios, vídeos do YouTube, links da web ou até arquivos do seu Google Drive, por exemplo. Agora, eu não sei exatamente qual a sua necessidade, mas imagine que você precisa estudar tópicos específicos para uma entrevista de emprego para uma prova do Enem, por exemplo. Ou ainda você é advogado e tem imenso material sobre um caso específico e precisa se aprofundar em todo esse material, ir e vir, criar resumos, montar uma fonte consistente e confiável de informação. O Notebook LM é perfeito para isso. A versão gratuita já permite trabalhar com até 100 cadernos ou notebooks, cada um podendo ter até 50 fontes e até 500.000 palavras por notebook, além das consultas diárias e gerações de áudio e vídeo que você pode fazer nesse material. Então vamos para o computador e vamos que eu quero te mostrar o fluxo geral de trabalho. Agora comigo aqui no computador, pessoal, vamos aqui direto para a prática. Primeira coisa que vocês vão fazer é acessar o site do Notebook LM. Então basta você navegar aqui até notebooklm.google e você vai ver aqui esse grande botão Try Notebook LM. Você pode clicar nele, você vai cair nessa tela. Logicamente você tem que fazer o seu login para estar aqui. Outra coisa que você pode fazer aqui que é importante é vir aqui na parte de Settings e na parte de Output Language e setar aqui a sua língua para português do Brasil. Basta você clicar aqui e escolher a língua para você garantir que toda a pesquisa, os resultados de áudio e vídeo que vão sair daqui saiam em português do Brasil. E a partir daí você precisa de um assunto, algo que você queira estudar. No meu caso, eu fiz uma pesquisa aqui no ChatGPT, quais guerras o Brasil enfrentou internamente. Ele me listou uma série de guerras aqui, e eu selecionei aqui a Revolução Farroupilha, de 1835 a 1845. Talvez a mais famosa guerra civil do Rio Grande do Sul, que proclamou a República Rio-Grandense. Eu sou mineiro, não entendo muito dessa guerra, a não ser o que eu estudei nos meus tempos de escola, mas imagino que eu precisasse estudar isso aqui, porque vai cair uma prova, algum teste que eu tenho que fazer, e eu quero me aprofundar aqui realmente sobre o assunto e virar um especialista aqui na Revolução da Farroupilha. Uma vez decidido o assunto, eu posso usar o ChatGPT também para consultar sobre fontes, por exemplo, e aí eu posso ir em cada fonte e selecionar aquelas que são confiáveis ou não, ou seja, fazer um filtro, uma pré-análise minha. Eu fiz no YouTube também, então eu selecionei aqui 2 vídeos sobre a Revolução, que eu gostei, tá?
Depois vim aqui, selecionei esse outro aqui, ó, do canal Nerdologia, e também selecionei um artigo lá da Wikipédia sobre essa guerra. A partir daí, você volta aqui e clica em criar novo notebook, e aí você tem que começar a colocar aqui no seu notebook os recursos que você tem ou aquelas fontes que você considerou que são confiáveis sobre o assunto que você vai estudar. Então aqui no meu caso, eu já vou pegar aqui um link, um website, e vou colocar o link aqui da Wikipédia. Então, copio o link, insiro, ele já vai começar a trabalhar esse link aqui para mim. Eu quero adicionar mais recursos, então eu vou colocar esse vídeo aqui. Então volto aqui, um vídeo do YouTube, clico, copio e colo o link. Vou voltar em outro vídeo aqui que eu já tinha pré-selecionado. Volto aqui no meu notebook. Clico aqui no lado esquerdo em adicionar novamente, YouTube, e colo o próximo link. Pronto. E agora ele começa a trabalhar esses links aqui para mim. Outra coisa que é interessante, né? Você tem do lado esquerdo aqui todas as suas fontes que você pré-selecionou. Aqui no meio nós temos o chat, que é onde nós vamos começar a interagir com essas fontes aqui de informações que nós consideramos confiáveis. E aqui à direita é a cereja do bolo que nós vamos chegar daqui a pouco. Então, eu quero aqui começar a entender um pouco sobre a guerra. Então, eu vou fazer uma pergunta simples. Me resuma em poucas palavras o que foi a guerra dos farrapos. E pronto. Mandar uma pergunta e começar a interagir. Além, logicamente, das perguntas que eu posso enviar aqui, ele já está me dando algumas sugestões aqui embaixo. Ó, quais foram os principais motivos e fases da guerra, com a participação de diferentes grupos, etc. Ou seja, eu posso vir aqui também usar essas sugestões e ir trabalhando sobre o assunto. A Guerra dos Farrapos, também conhecida como Revolução Farroupilha ou Revolta Farroupilha, foi uma grande revolta regional de caráter republicano e separatista, que ocorreu na então província de São Pedro do Rio Grande do Sul, do Brasil, no sul do Brasil. Agora, olha que interessante, à medida que ele me dá as informações, eu posso aproximar aqui e ele me diz o trecho que ele tirou isso da minha fonte. Então, ou seja, ele tirou essa informação desse trecho aqui desse vídeo. Aí eu posso minimizar, voltar, continuar estudando, e qualquer outra fonte aqui, qualquer referência, eu posso clicar e novamente ele vai me mostrar a fonte, ou seja, aqui agora, esse item número 8, ele tirou aqui do artigo lá da Wikipédia. É fantástico, pessoal. Se isso não merece seu like, eu não sei o que vai merecer. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos continuar aqui. Outra coisa que é muito interessante aqui é o seguinte, é que o chat, na verdade, ele é feito para não ter memória. Então se eu fechar esse chat e iniciar outro, um não tem a ver com o outro. Ele não vai adquirindo a memória aqui. Então eu posso ir trabalhando aqui nas informações que eu quero, fazendo os resumos, delineando, dando os comandos. Por exemplo, eu posso virar aqui, por exemplo, e usar essa pergunta aqui, ó, quais foram os principais motivos e as fases da Guerra dos Farrapos. E uma vez que eu tiver aqui as informações com a consistência que eu quero, ou seja, com o resumo que eu quero, com a minha linha de raciocínio, com o meu pensamento, eu posso transformar tudo isso aqui também numa fonte, mas numa fonte já o quê? Já trabalhada. Todos esses vídeos e o artigo, ele está falando de uma maneira geral. Aqui eu estou dentro de um objetivo, eu estou fazendo pergunta e resposta ou sobre o que eu preciso ou sobre o que eu tenho curiosidade. Eu posso chegar aqui e falar, ok, isso aqui para mim tá resumido, está do jeito que eu quero, então eu posso vir aqui embaixo e transformar isso numa nota. E agora observe que essa nota veio aqui para o lado. E por enquanto ela é só uma nota. Ou seja, se eu limpar esse chat, iniciar uma outra conversa, eu posso ir gerindo outras notas. E quando eu decidir que as minhas notas agora já estão no formato ou com a quantidade de informações que eu preciso, eu posso transformar essa nota num recurso consultável aqui para o lado esquerdo. Então eu posso chegar aqui, clicar em cima da nota e convertê-la em uma origem. E ela vem para cá agora e se transforma em um recurso consultável. E como recurso consultável, eu posso, por exemplo, eu quero me concentrar agora
por exemplo, em cima das informações somente que o arquivo do Wikipedia me transmite. Então, posso clicar aqui, tirar esse, deixar apenas o arquivo do Wikipedia. E aí ele pergunta, eu cliquei aqui no botão refresh, né? Ele pergunta se eu quero limpar isso aqui, ok, eu quero limpar. E agora as perguntas que eu fizer aqui, o resultado vai vir somente aqui desse arquivo do Wikipedia. Eu posso fazer aqui as mesmas perguntas. Resuma em poucas palavras o que foi a Guerra dos Farrapos. E agora, a resposta que eu vou ter aqui vai estar concentrada somente dentro desse artigo. E aqui eu posso deixar um ou mais, ou seja, tudo que eu pedir aqui e eu clicar, ele vai estar me mostrando dentro do artigo de onde que ele tirou, ou seja, é a minha única fonte de consulta até o momento, ok? Vou voltar aqui, perfeito, vou clicar em refresh novamente, que eu quero mostrar outra coisa para vocês. Vou clicar aqui nessa pergunta e vou deixar ele produzindo aqui para mim. Uma outra coisa que é extremamente interessante é aqui a parte de Discover. Uma vez que eu já tenho aqui os meus assuntos, já tenho aqui previamente o que está selecionado, eu posso querer pegar mais fontes de informação. Então, com base no contexto que eu já tenho aqui, eu posso dar um Discover, passar um outro contexto específico, por exemplo, para ele e pedir que ele procure na internet fontes de informação. Por exemplo, em quais livros a Guerra dos Farrapos é retratada. E aí eu clico aqui em Submit e agora ele vai na internet, vai fazer aqui uma série de pesquisas para mim e vai trazer quais os livros aqui de história eu tenho essas informações da Guerra dos Farrapos. Então ele está me dando aqui algumas sugestões de websites ou livros que ele tem achado. Eu posso clicar aqui nesse link, navegar até o site, ler e entender se a informação é pertinente ou não. Uma vez que eu considerar que a informação é pertinente, eu posso colocá-la como uma fonte lá de dados para eu poder consultar também lá dentro do meu notebook, na parte aqui, ok? Eu não vou acrescentar aqui mais nenhuma fonte de dados, apenas pelo eu que eu já tenho aqui, que eu teria que realmente pesquisar a sério se essa fonte é confiável ou não. Então, eu vou simplesmente encerrar aqui, ok? Uma vez que eu tenha as minhas fontes de dados, aí aqui agora vem a cereja do bolo. Eu posso, por exemplo, clicar aqui em Mind Map para que ele monte um mapa mental com todos os fatos que aconteceram dentro dessa fonte. Eu posso ainda pedir relatórios, por exemplo, eu posso pedir aqui um relatório de briefing, eu posso pedir um guia de estudo, eu posso pedir aqui que ele faça para mim um FAQ, que são as perguntas frequentes, né, que tem aqui. Eu posso pedir que ele monta também uma linha do tempo aqui sobre a Guerra dos Farrapos. E ele vai começar a produzir todo esse conteúdo aqui para mim. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, já está pronto no meu mapa mental, ele já traz aqui para mim sobre o mapa mental. Aí ele fala sobre definição e período, principais motivos e causas, fases da guerra, desfecho e consequência. Então, por exemplo, definição e período. Eu posso clicar aqui e ele já detalha para mim conflito regional, caráter republicano separatista, duração, local, contexto. Aí eu posso vir aqui, principais motivos e causas, questões econômicas, questões políticas, ideais republicanos e separatistas. Eu quero saber o que foi o estopim. Eu clico no estopim e ele vai agora trazer aqui para mim as informações sobre o estopim que eu cliquei aqui no mapa mental. O estopim da Guerra dos Farrapos refere-se ao evento imediato que desencadeou o conflito, inserindo-se no contexto dos principais motivos e causas mais amplos da revolta, que eram da natureza econômica, política, administrativa e ideológica. E ele vai começar aqui a falar tudo sobre o estopim. É fantástico, fantástico. Além disso, né, todos os outros relatórios aqui que já produziu, por exemplo, cronologia e personagem, e ele já vai começar aqui a montar toda uma linha do tempo de como foi a guerra, como que ela aconteceu, qual que foram os fatos ano a ano, ou seja, facilitando todo o meu estudo. Agora, outra coisa extremamente interessante que eu acho que a gente precisa aqui também deixar claro novamente sobre as fontes de dados
é que qualquer pergunta que você fizer aqui que não esteja dentro do contexto das fontes de informações que foram traduzidas aqui, o que eu espero? Eu espero que ele não saiba responder. Então, por exemplo, sei lá, se eu pergunto para ele qual foi o resultado da guerra do Brasil versus Paraguai, e aí perguntar aqui para ele, eu espero receber uma informação negativa aqui. Os materiais fornecidos em nossa conversa anterior abordam extensivamente a Guerra dos Farrapos, suas causas, fase e desfecho. A Guerra do Paraguai é mencionada nas fontes como um dos conflitos no Império do Brasil. Ou seja, uma das fontes que eu tinha aqui referenciava a Guerra do Paraguai e ele se limitou a me dizer só como que a fonte era referenciada. Mas percebe que ele fica se atento ao contexto das fontes. Por coincidência, o que eu perguntei aqui estava em uma das fontes. Maravilha. Ou perguntar outra coisa aqui. Com quantos limões se faz uma limonada? As fontes de nossa conversa anterior abordam exclusivamente a Guerra dos Farrapos, suas causas, fases e desfecho. Não há nenhuma informação nos materiais fornecidos sobre quantos limões são necessários para fazer uma limonada. Perceberam? Logicamente, se eu tivesse num chat GPT ou em qualquer outro IA, eu teria uma resposta para essa pergunta, porque a base de dados do chat GPT sabe e tem várias fontes sobre isso. Então, assim, essa é a importância, a beleza aqui do Notebook LM. Para estudo, para trabalho, é impressionante o que você pode fazer aqui. Outra coisa que é extremamente legal é isso aqui, ó, que é a parte de áudio e vídeo. Eu consigo clicar aqui e ele vai gerar um podcast sobre todas as fontes aqui sobre a Guerra dos Farrapos e nós vamos poder ouvir esse podcast e interagir com esse podcast. Mesma coisa a parte aqui do vídeo. Só que eu já pedi aqui, ó, ele já veio aqui para baixo a geração do vídeo e a geração do áudio. Isso vai levar um tempo agora. A gente precisa esperar e a gente já volta aqui. Pessoal, voltando aqui para o computador, eu deixei gerando os áudios, também pedi para gerar um vídeo e gerei duas versões do áudio para a gente ver aqui. E além de um vídeo, que é essa parte aqui de apresentação. E outra coisa muito interessante aqui é que essas duas versões de áudio que eu gerei, nós temos aqui a configuração. Quando você vem no Audio Overview, você pode clicar aqui na canetinha e você tem o tipo de áudio que você quer gerar, né? Se é uma conversa mais profunda sobre o assunto, se é apenas um brief, se você quer que gere um áudio onde os personagens vão criticar pontos lá da história, ou se você quer gerar um debate, ou seja, vão ter dois locutores, eles vão debater sobre o assunto. Mas assim, é uma maneira fantástica de aprender, porque você literalmente pode selecionar o que você quer aqui, isso é outra coisa extremamente importante, porque o áudio que vai ser gerado é através daquilo que está selecionado aqui. Você pode ter várias fontes aqui nesse ponto e você pode gerar áudio somente para algumas fontes específicas ou com um objetivo específico. Então sempre lembre disso, antes de clicar em Audio Overview, decidir aqui quais fontes você quer que ele considere na geração do áudio. Vamos ver como é que ficou aqui o primeiro áudio? E bem complexo da nossa história. Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo num capítulo, olha, fascinante e bem complexo da nossa história. A Guerra dos Farrapos. É impressionante. Ou, como muitos conhecem, né, a Revolução Farroupilha. A gente separou aqui um material bem variado, artigos, vídeos, sites para guiar a nossa conversa. Isso aí. E a nossa ideia é entender o essencial desses quase 10 anos de conflito lá no antigo Rio Grande do Sul. Então perceberam que aqui nós temos um locutor, né, falando aqui o áudio e tem uma segunda pessoa que vai interagir com ele. Vou adiantar um pouco o áudio aqui para a gente ver um pedaço lá para frente. Uma discussão muito forte sobre o poder, né? Quanto poder ficava com o governo central no Rio e quanto ia para as províncias. Perfeito. E lá no Rio Grande do Sul, essa insatisfação já vinha, de tempos. A principal queixa, o que pegava mesmo, era a economia. Especificamente os impostos altos sobre o charque gaúcho. O charque, aquela carne seca, salgada? Isso. Era a base da economia deles. Produziam para vender para outras províncias, principalmente, olha só. Gente, fantástico. Se isso não merecer seu like, eu não sei o que merece. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal
E vamos seguir. Além aqui do áudio, eu gerei uma outra versão desse áudio, que aí é lá no formato de debate, né? Eu ainda não escutei, então vamos colocar aqui. Bem-vindos a este espaço de contraponto. Hoje nosso foco se volta para um dos conflitos mais longos e marcantes da história brasileira, a Guerra dos Farrapos, aquele período ali entre 1835 e 1845, né? Lá na Vou tentar adiantar um pouco aqui para ver se a gente pega algum debate. Confederação Republicana no Sul, apartada do Império Monárquico e centralizada, e a bravura deles tem sido uma estratégia ou uma consequência do prolongamento do conflito e da intransigência imperial, não necessariamente a causa primeira. Mas essa questão da ideologia nos leva direto ao ponto do separatismo. Como é que a gente pode negar a intenção separatista diante da declaração formal de independência em 1836? E não foi só uma declaração. Pronto, fantástico. Agora vamos ver um pouco do vídeo que eu gerei. E ele vai gerar um vídeo, ele gerou o vídeo aqui, aliás, e ainda com uma apresentação estilo PowerPoint, onde vai falando e mostrando ali os desenhos, as ilustrações para... Olá, vamos mergulhar hoje num dos conflitos mais fascinantes e complexos da história do Brasil, a Guerra dos Farrapos. Foi, veja bem, uma rebelião que durou uma década inteira e que não só mudou o mapa, mas acabou forjando a identidade de um povo inteiro. E é aqui que a gente já encontra o grande enigma. Existe... Tá um pouco lenta a mudança aqui, mas observa, além do vídeo, né, nós temos o áudio e temos todos aqueles guias que eu pedi para gerar ontem. Você tem aqui o guia completo, que nós já tínhamos dado uma olhada, a Guerra dos Farrapos, causas, você tem um mapa também que nós chegamos a olhar ontem, ou seja, o Notebook LM, assim, é uma ferramenta incrível, que você pode juntar todas as fontes, definir quais fontes são confiáveis ou não, interagir com essas fontes através do modo chat, gerar podcasts que você pode escutar depois, porque uma outra coisa extremamente importante aqui falar é que você pode baixar o Notebook LM para o seu celular e lá você pode, por exemplo, escutar os podcasts que você gerou e você pode estar treinando, viajando, indo trabalhar ou indo estudar e estar aqui no caminho escutando o podcast e aprendendo sobre o assunto que você selecionou. Pessoal, por hoje é só isso. Tá? Eu gostaria de saber de vocês aqui, a opinião de vocês sobre isso aqui no comentários. Se você é professor, se você já usou o Notebook LM, ou se você é estudante, como que vocês usam, deixa aqui, comentem aqui e vamos interagir no comentário. E não esquece de deixar o seu like. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.